para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio, as pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. Bolsonaro vai morrer na cadeia. O presidente afirmou isso no dia 16 de maio de 2025. Mas olha que interessante, em março de 2025, no Flow Podcast, Bolsonaro declarou que não tem a menor dúvida de que será envenenado caso fosse preso. Não precisa envenenar Bolsonaro. É simples. Basta retardar o atendimento médico dele. E é isso que Moraes está fazendo. Bolsonaro não está bem, mas quando passa mal, Moraes exige que seus advogados façam o pedido formal por petição judicial. Por quanto tempo ele vem solicitando exames e consultas? Depois de 12 dias, somente hoje, 16, foi autorizada sua saída da prisão domiciliar para passar por uma bateria de exames clínicos. A covardia de Alexandre de Moraes não tem limites. Ele é o arquiteto de um sistema de censura e opressão. As atitudes desse homem agora ecoam pelo mundo afora, a tal ponto que até mesmo o jornal de esquerda, o New York Times, em reportagem do jornalista Jack Nickas, afirmou que Moraes prendeu sem julgamento, bloqueou veículos de notícias e ordenou a remoção de fontes. E o jornal questiona, afinal, o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia brasileira? Bolsonaro está sendo usado como exemplo pelo Alexandre de Moraes. Ele está dizendo assim, quem levantar o dedinho contra mim, eu destruo, eu acabo com a vida. Hoje, o Brasil não retoma o rumo democrático enquanto existir Alexandre de Moraes. Ele tem a turma lá que usa criatividade, né? Como a gente viu na gravação lá do juiz auxiliar dele. Então não precisa ter motivo, não precisa nada. Simplesmente manda prender e pronto. Um inocente que não roubou nenhum centavo do dinheiro público, sendo massacrado por um cidadão que a família foi beneficiada por 129 milhões de reais de um banco falido. Não existe limite para alguém completamente descontrolado, e é o que acontece com esse cidadão. O Alexandre de Moraes hoje se impõe até no STF. Quem levantar o dedinho contra ele, ele é capaz de destruir. Gente, onde é que nós vamos parar? Meus amigos, o negócio está cada vez mais feio. E eu já vou começar esse vídeo com uma pergunta que dói e muita gente poderosa não quer responder. Bolsonaro, um homem que não cometeu nenhum crime, está preso, doente e teve seu habeas corpus negado. Você acha isso justo ou isso já virou uma perseguição escancarada do sistema? Porque não estamos falando de um criminoso condenado. Estamos falando de um ex-presidente da República sem sentença, sem condenação, tratado pior do que um bandido perigoso nesse país. Enquanto isso, o STF tenta vender a narrativa de que a lei está sendo cumprida. Mas quando a gente analisa a decisão com calma, quando a gente lê nas entrelinhas o que aparece, é outra coisa. Medo, cálculo político e um recuo disfarçado. E Gilmar Mendes rejeitou o habeas corpus, mas não analisou o mérito, não disse que Bolsonaro não tem direito, não disse que a prisão domiciliar é absurda. A verdade é que estão tentando eliminar Bolsonaro, mas o povo já abriu os olhos e dessa vez o fim da linha para o STF e para a esquerda está chegando. E Gilmar Mendes já percebeu isso e pode voltar atrás. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te deixar de boca aberta. Meus queridos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, por favor, eu preciso urgentemente que você deixe o joinha logo de cara nesse vídeo. Já me ajuda com o teu joinha. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. Gente, o teu joinha vai ajudar para que o YouTube não enterre esse vídeo. Então já taca o joinha e sem mais enrolação, bora para esse vídeo.
Vamos aos fatos, gente, porque aqui não tem achismo. O habeas corpus foi rejeitado sob a alegação de que não partiu da defesa oficial. Só que qualquer estudante de direito sabe que o habeas corpus pode ser pedido por qualquer cidadão. Então por que Gilmar Mendes usou isso como argumento? Porque se ele quisesse manter Bolsonaro preso a qualquer custo, ele teria feito mais simples. Analisado o pedido no mérito e negado. Mas ele não fez isso. Ele evitou entrar no mérito. Ele deixou a porta entreaberta e mandou um recado claro. Façam o pedido do jeito que eu quero. Alexandre de Moraes, ele lavou as mãos e jogou a responsabilidade no colo de Gilmar Mendes. Ou seja, ele está tirando dele fora da reta. Porque ele sabe que o que ele está fazendo é um absurdo e pode ser que ele acabe atrás das grades. A verdade é só uma: o sistema percebeu que passou do limite, prenderam o Bolsonaro, humilharam, mostraram força, quase deixou ele morrer dentro da prisão, não queria deixar ele nem se tratar. Mas uma coisa é certa: manter um ex-presidente doente, fragilizado, sob risco real de morte, virou com certeza um perigo enorme. Porque se Bolsonaro morre na cadeia, vira símbolo eterno de resistência e, claro, com certeza, se ele morre lá, ia dar muito ruim para o STF. A decisão do ministro Gilmar Mendes de rejeitar o habeas corpus que pedia a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro pode não ser o fim da linha, mas sim um novo começo. Juristas atentos observaram que o ministro não analisou o mérito do pedido, ou seja, não disse que Bolsonaro não tem direito. Ele apenas alegou que o pedido não foi feito pela defesa oficial. Essa tecnicalidade é interpretada por especialistas, como o advogado André Marcília, como um sinal claro para que os advogados do ex-presidente refaçam o pedido imediatamente, abrindo caminho para uma possível concessão nos próximos dias. A gente precisa conversar muito sério sobre o xadrez jurídico que está sendo jogado no Supremo Tribunal Federal, porque, à primeira vista, parece que sofremos mais uma derrota. O ministro Gilmar Mendes rejeitou o habeas corpus, que pedia a libertação ou pelo menos a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Bolsonaro. A primeira reação de muita gente foi de desânimo, de raiva, de pensar que eles nunca vão soltar o capitão. Mas se a gente olhar com calma, se a gente ler nas entrelinhas, a história pode ser bem diferente, muito mais esperançosa. O advogado André Marcília, que é um dos analistas mais lúcidos do nosso cenário, fez uma leitura brilhante sobre o que aconteceu. Ele lembrou que o pedido de habeas corpus foi feito por um terceiro, um cidadão comum, e não pela defesa oficial do Bolsonaro. Pela lei brasileira, qualquer pessoa pode pedir um habeas corpus em favor de outra. Até um preso pode escrever num pedaço de papel de pão e o juiz tem que analisar. Mas o Gilmar Mendes usou esse fato como desculpa para não analisar o pedido. Ele disse: não vou julgar o mérito porque não foi a defesa que pediu. Ora, isso juridicamente é questionável, mas politicamente é um sinal gigantesco. Se o Gilmar Mendes quisesse manter o Bolsonaro preso a todo custo, ele teria analisado o pedido e negado no mérito. Ele teria dito: não cabe prisão domiciliar, o estado de saúde não é grave, o risco de fuga é alto, qualquer uma daquelas desculpas que a gente conhece. Mas ele não fez isso. Ele rejeitou por uma questão formal. O que o André Marcília está dizendo, e eu concordo plenamente, é que o Gilmar Mendes pode estar mandando um recado para a defesa do Bolsonaro. O recado é: façam vocês o pedido. Façam direitinho, coloquem os laudos médicos, assinem como advogados constituídos, que aí sim eu vou analisar. E se ele está pedindo para a defesa fazer, é porque existe uma chance real de ele conceder. E ninguém pede para alguém refazer um pedido só para negar de novo. Isso não faz sentido nem na cabeça de um ministro do STF. E a gente precisa conectar isso com o movimento estranho do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes se declarou impedido de julgar esse habeas corpus. Isso é raríssimo. O Moraes nunca se declara impedido. Ele julga casos em que é vítima, casos que envolvem a família dele, casos em que ele já deu opinião pública. Por que, justo agora, no caso da vida ou morte do Bolsonaro, ele decidiu sair de cena? A resposta mais provável é que o Moraes não quer assinar a soltura, mas também não quer assinar a sentença de morte do Bolsonaro na cadeia. Ele sabe que a situação de saúde do ex-presidente é grave. Ele sabe que se acontecer o pior dentro da prisão, a responsabilidade será toda dele. Ele vai carregar essa mancha para sempre. Então o que ele fez? Ele lavou as mãos. Ele jogou a batata quente no colo do Gilmar Mendes. O Gilmar é o decano da corte. É a cabeça política do tribunal. Ele tem mais jogo de cintura. Ele tem canais de diálogo com a classe política que o Moraes já queimou. Ao passar a bola para o Gilmar, o Moraes está dizendo: resolve isso aí porque eu não quero resolver. E o Gilmar, ao rejeitar o pedido do terceiro, mas deixar a porta aberta para a defesa, está dizendo: eu vou resolver, mas vamos fazer do jeito certo. Isso pode ser o início de um acordão humanitário. Eles perceberam que prenderam o Bolsonaro, humilharam, mostraram força,
mas que manter ele lá dentro doente é um risco político muito alto. O custo-benefício da prisão virou negativo. A comoção nacional com o acidente, a pressão da família, a fala da Michelle Bolsonaro denunciando tortura, tudo isso criou um clima insustentável. O sistema é perverso, mas não é burro. Eles sabem que um mártir morto é muito mais perigoso do que um líder vivo em casa, sem redes sociais e com tornozeleira. Eles preferem o Bolsonaro neutralizado em casa do que o Bolsonaro transformado em símbolo eterno de resistência por ter morrido nas mãos do Estado. Então, a rejeição do Gilmar pode ser a melhor notícia que tivemos nos últimos dias. Porque se ele quisesse negar de vez, ele já teria negado. Ele está ganhando tempo e dando a dica. Agora, a bola está com os advogados do presidente. Eles precisam ser rápidos. Precisam protocolar o pedido hoje, amanhã, o mais rápido possível. E precisam instruir esse pedido com todos os laudos, com todas as provas da gravidade da situação. Se a defesa fizer isso, Gilmar vai ter que decidir. E aí a gente vai ver se a leitura do Marcílio é certa. Eu acredito que sim. Acredito que existe um movimento nos bastidores para desescalar a atenção. Eles já conseguiram o que queriam, que era tirar o Bolsonaro da eleição e mostrar poder. Agora, eles precisam gerenciar o passivo. E o Bolsonaro preso e doente é um passivo enorme. A gente não pode esquecer também do contexto internacional. A pressão dos Estados Unidos, a queda do Maduro, tudo isso influencia. O Brasil não quer ser visto como um país que deixa ex-presidentes morrerem na cadeia por falta de atendimento médico. Isso pega mal demais lá fora. O Gilmar Mendes viaja muito, ele conversa com muita gente na Europa e nos Estados Unidos. Ele sabe que a imagem do judiciário brasileiro está no lixo. Soltar o Bolsonaro por razões humanitárias seria uma forma de tentar recuperar um pouco dessa imagem de civilidade. O vídeo do André Marcília traz uma lucidez necessária. A gente tende a reagir com o fígado, a ficar com raiva de cada não do judiciário. Mas, na guerra jurídica, às vezes um recuo tático é preparação para um avanço. O impedimento do Moraes foi um recuo. A rejeição técnica do Gilmar foi um recuo. Eles não estão agindo com a mesma arrogância de sempre. Estão cautelosos. E cautela vinda deles é sinal de que sentiram a pressão. A gente precisa manter a pressão. A fala da Michelle, denunciando que o marido está sendo torturado e negligenciado, foi fundamental. Ela humanizou o problema. Ela mostrou que não se trata de política, se trata de vida. Se trata de um idoso que caiu, bateu a cabeça, teve convulsão e está trancado em um quarto sem assistência adequada. Isso choca qualquer pessoa que tenha coração. E o contraste com o deboche da jornalista da Globo só ajuda a nossa causa. Quando a Daniela Lima ri da queda de um idoso, ela mostra a face cruel da esquerda. Ela mostra que o ódio deles é maior do que a humanidade. Isso revolta as pessoas comuns. Isso traz gente para o nosso lado. O brasileiro médio não gosta de crueldade. Ele pode não gostar do Bolsonaro, mas ele não acha certo tratar um ser humano dessa forma. O delegado Palumbo também foi cirúrgico ao comparar com o tratamento dado ao PCC. Se o Marcola cai da cama, tem médico, tem escolta, tem tudo. Se o Bolsonaro cai, tem deboche e burocracia. Essa comparação é fácil de entender e muito poderosa. Ela escancara o duplo padrão. A justiça brasileira trata bandido perigoso com mais respeito do que trata um ex-presidente da República. Essa soma de fatores, a pressão da família, a pressão da opinião pública, o erro da imprensa, a comparação com o PCC e o medo do STF de criar um mártir, está criando o cenário para a soltura. O Gilmar Mendes é a peça-chave agora. Ele é o homem que pode destravar isso. E a decisão dele de hoje, por mais estranha que pareça, pode ter sido o primeiro passo. A gente tem que torcer para que a defesa do Bolsonaro seja ágil e precisa. Não dá para errar na vírgula agora, o pedido tem que ser perfeito. Tem que dar ao Gilmar Mendes o conforto jurídico para ele assinar a soltura sem parecer que está cedendo à pressão política. Eles precisam de uma saída honrosa. E a questão humanitária é a saída perfeita. Estou soltando não porque ele é inocente, mas porque o Estado tem o dever de preservar a vida. É esse o discurso que o Gilmar deve usar. E se isso acontecer, será uma vitória nossa. Será a prova de que a gente não pode desistir, não pode parar de gritar, não pode parar de denunciar. Cada vídeo compartilhado, cada comentário, cada manifestação ajuda a criar esse clima de que passou do limite. Moraes, ao se declarar impedido, mostrou que tem limites. Ele, que parecia não ter medo de nada, teve medo da responsabilidade de uma morte sob sua custódia. Isso é revelador. Mostra que ele não é um monstro insensível. É um homem calculista que sabe até onde pode ir. Ele viu que ali era o abismo. A nossa luta agora é para que esse sinal verde do Gilmar se transforme em realidade. A gente precisa continuar vigiando. Se a defesa entrar com o pedido e o Gilmar negar de novo, aí sim a gente vai saber que a intenção é matar. Mas por enquanto, a porta está entreaberta. E a gente tem que empurrar essa porta. O Brasil precisa que o Bolsonaro saia de lá vivo. Ele precisa estar aqui fora para liderar, para orientar, para ser o símbolo da nossa resistência. A prisão dele já cumpriu o papel de despertar muita gente que estava dormindo. Agora, a gente precisa dele recuperado.
A análise do Marcília nos dá um norte. Não é hora de desespero, é hora de estratégia, é hora de entender os sinais que o inimigo manda. Depois de tudo isso, sobra a pergunta mais importante de todas. O STF vai recuar para evitar criar um mártir ou vai levar isso até o fim, mesmo que depois dê ruim para eles? Porque se a defesa refizer o pedido com laudos médicos, com provas, Gilmar Mendes vai ter que decidir no mérito. E aí não vai mais dar para se esconder atrás da formalidade. Eu pergunto para você novamente, você acha justo manter um homem sem condenação, doente, preso? Ou você acredita que o sistema está com medo das consequências do que ele mesmo criou? Porque uma coisa é certa, se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições de 2026, que isso vai acontecer graças a você que me assiste, a todo o Brasil, pode ter certeza, o buraco vai ficar mais embaixo e esses que acham que estão reinando, mandando e fazendo o que quer dentro do país, vai pagar um preço muito caro e pode até ir para cadeia. E uma coisa mais séria ainda, se Bolsonaro morrer do jeito que está, vai custar muito caro para Xandão e a sua equipe. E você? Em quem vai votar nessas próximas eleições? Flávio Bolsonaro ou vai manter Lula no poder? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é urgente, é forte e claro, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ficar por dentro daquilo que está acontecendo. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo, fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Fui!